Então essa foi minha provocação. E eu cheguei eu comprei algumas brigas dentro da empresa e eu falei assim, galera, a gente vai sair desse negócio. A primeira live B2B que a gente fez, vendeu R$ 1 milhão em 40 minutos. Uau. Resumo da ópera, nossa maior live já vendeu 25 milhões de reais em 1h30. Uau. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente sempre tenta trazer temas, assuntos que podem ajudar você a tomar melhores decisões, melhorar o seu produto ou até pivotar o seu negócio. E por isso mesmo, a gente gosta de trazer empreendedores que passaram por jornadas muito legais. E esse é um desses episódios. E eu queria dar boas-vindas ao meu amigo Daniel Arcoverde, que é um dos fundadores aí da NetShowMe. Seja muito bem-vindo, Dani. Opa, obrigado, Pedrão. Valeu pelo convite, estar aqui com vocês, super prazer. E realmente é uma jornada, né? 12 anos empreendendo, altos e baixos, mudanças, pivôs, e isso traz uma bagagem bem interessante aqui para compartilhar com a audiência. Muito legal. O Daniel, aí eu conheço ele há muito tempo, né? Já tenho a sorte aí, o privilégio de fazer parte também aí da história como investidor lá atrás aí da NetShowMe. Para quem não conhece a NetShowMe, Daniel, conta um pouquinho da história, você conta um pouquinho do Rafa e até o momento, o presente. Bora lá, uma longa história já, né? Vou tentar dar aquela resumida para a gente conseguir passar aqui nos pontos importantes. Eu sou administrador de empresas de formação, estudei na GV em São Paulo, aqui pertinho, e conheci o Rafa na faculdade. Então, o primeiro ponto aí que eu acho que a faculdade é um momento onde você conecta com muita gente e talvez muitas histórias aí de empreendedorismo começam na faculdade. Muitas. E a NetShowMe, ela surgiu como no começo uma intenção, interesse em empreendedorismo, eu estudava muito sobre sempre finanças, private equity, venture capital, tal, mas queria empreender. Olhava a internet lá, pô, época da faculdade, eu entrei em 2008, fui ali até 2012. Então foi quando surgiu o Monax no Brasil, foi quando a gente viu as primeiras startups tomando projeção, recebendo aportes, e sempre isso me trouxe o interesse em empreender, mas não sabia o que fazer. Eu sempre tive aquele, poxa, sou empreendedor, sou administrador, como é que eu construo uma empresa de tecnologia? Aquela dor do empreendedor iniciante, que, poxa, eu nunca construí e tinha esse desafio. E aí eu e o Rafa, a gente acabou tomando um caminho de ir para o mercado, né? A gente foi trabalhar num fundo de investimento, inclusive o fundo do Álvaro Chocair, lá do pessoal da Link, né? Olha aí, é verdade. Pô, o Álvaro foi um cara que foi muito inspirador, assim, a trajetória. Tinha acabado de fazer o IPO da Tarpon na época, e a gente acabou resolvendo empreender depois que a gente viu uma notícia no jornal do que o Sean Parker, que foi o cara que fundou o Napster, um dos primeiros investidores do Facebook, ele tinha investido numa startup de shows online, lá em Los Angeles, que inclusive eu fiquei amigo do CEO dessa startup alguns anos depois, tenho um relacionamento com ele, que é o Ivan Losten. Esse cara, ele era artista, ele fazia show, que teve uma música de sucesso que bombou na época, e ele criou uma plataforma de shows online pay-per-view. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, poxa, Brasil, tá chegando 4G, fibra ótica expandindo, internet vai deixar de ser um gargalo ali para vídeo, e todo mundo usava Twitch Cam. Na época, não sei se vocês lembram aqui, tá assistindo, 2012, 13, 80% de quem usava Twitch Cam era brasileiro. Então era um live stream dentro do Twitter. E muito artista fazia live. Então a gente viu aquele movimento e viu o movimento da internet, da banda larga, a gente falou, poxa, acho que tem uma oportunidade de construir um business de tecnologia, de streaming, para a gente trazer os artistas ao vivo e vender ingresso, fazer um show pay-per-view. E aí, a história foi, a gente largou o emprego, na época lá na Bravia, e a gente começou a NetShowMe com uma visão de montar um marketplace de shows online. E primeira live nossa foi uma banda em Maceió, fazendo uma live para 30 pessoas vendendo ingresso, foi a validação do modelo ali, né? O primeiro faturamento que a gente teve, e a gente fez mais de 3 mil shows, que foram até 2016, mais ou menos. E aí, quem lembra também da história, veio Meerkat, você lembra disso? Periscope, Facebook Live, Bombou. YouTube Live, todas as plataformas sociais começaram a entrar em live. E a gente viu que o nosso business, era muito social, era um marketplace, era um lugar de destino. E quem tivesse mais audiência
teria mais efeito de rede, para gerar audiência orgânica e conseguir vender ingresso. E a gente, na época, estava praticamente competindo com as redes sociais. E aí foi um momento importante de pivô. E a NetShow deixou de ser uma plataforma de streaming de música e a gente começou uma nova jornada no B2B, né? Que desde 2016 a gente é uma empresa de streaming com soluções de SaaS e serviço para empresas. Então hoje a gente tem vários produtos, né? Desde parte de transmissão ao vivo corporativa, parte de educação corporativa, com Netflix corporativo para as empresas montarem ali academias de treinamento, os Flix, os academies, né? Então tem bancos, empresas de SaaS, ERPs, Até indústrias, igrejas. igreja, tem de tudo que usa esse produto nosso. E mais para frente, pós-pandemia, né, que a gente pode falar um pouco, foi o momento que o streaming de música bombou, todo mundo queria fazer show online, mas que era a visão que a gente teve lá no passado. E depois a gente entrou no universo do live commerce também, que a gente pode explorar um pouquinho aqui. Muito legal. E eu quero entrar em tudo isso para a gente entender, né, os momentos aí. Você falou de alguns momentos de transição, né? Mas qual que você diria que foi o momento de transição mais importante aí? O que aconteceu para você cair a ficha de, cara, isso aqui não... Você falou, né, dos artistas, do lançamento das outras plataformas, Sim. às vezes um movimento de mercado, mas você tem que ter uma sensibilidade mais fina, né, para entender para onde as coisas estão indo. Dá um exemplo aí pra gente. Acho que tem alguns momentos marcantes. Acho que em 2025 a gente estava fazendo o show dos artistas. Era muito difícil, ninguém estava acostumado com o modelo de fazer um show para a internet, um show online, vendendo ingresso. Então os artistas, eles queriam mais serem vistos do que necessariamente ganhar dinheiro vendendo ingresso. Eles estavam mais preocupados, falavam, poxa, tem como fazer a live gratuita e eu ganhar dinheiro só de tips? O que tem meio que no YouTube hoje, o Superchat, a gente fazia isso em O 2013, Twitch, 2014. né, Twitch, essa tudo loja. isso. E aí a gente viu que a gente começou a ter muita live gratuita, que não tinha o driver da venda de ingresso. Isso começou a virar uma plataforma meio que social. Então a gente começou a olhar para a China, tinha lá o YY.com, que era tipo uma plataforma de pessoal cantando, tocando, só que ganhava dinheiro como? Com ativos virtuais. Você comprava o coraçãozinho, você comprava igual hoje tem no TikTok, tem nas ferramentas. A gente viu isso, a gente falou, poxa, será que é o nosso... A gente estava web, a gente não tinha um modelo de rede social, e a gente viu as ferramentas sociais fazendo isso, a gente entendeu que a gente ia ser engolido. Exatamente pelo fator do efeito de rede. Quanto mais audiência você tem numa rede social, mais valor você entrega para quem está dentro da rede. Certo. E a gente não tinha esse efeito de rede para competir com o Facebook na época, com o YouTube, com o próprio Periscope que foi comprado pelo Twitter. Então esse momento foi um momento que a gente não sabia o que fazer, a gente sabia que a gente tinha construído algumas coisas, tinha uma tecnologia, tinha alguma reputação que a gente tinha construído com os artistas, com PR, tinha investidores. Mas o que a gente vai fazer? Qual que é o pivô? Qual que é o caminho? A gente não tinha clareza. Então a gente experimentou algumas coisas, até um dia, que daí eu acho que foi o dia exatamente da pergunta que você fez. Qual foi o dia que mudou a chave? Foi um dia que o diretor do Napster Brasil, ele ligou pro Rafa e ele falou assim, Rafa, eu quero fazer um festival de música, só que eu quero que a plataforma seja toda com o branding do Napster, eu quero um negócio personalizado e eu tenho um projeto anual disso. Quanto custa? Quando ele falou quanto custa, eu lembro que o Rafa, eu tava na frente dele, ele desligou, ele deixou no mudo e falou, cara, ele quer pagar para usar a plataforma, porque antes era gratuito, todo mundo entrava, usava e a gente monetizava a doação, monetizava outras coisas. Aí eu falei, liga para ele daqui 5 minutos, vamos precificar aqui. A gente pensou no valor, colocou, ele nem negociou, ele aceitou o contrato e fechou. Falou, poxa, dá pra gente virar uma plataforma B2B, né? Dá pra virar um SaaS. E aí a gente começou de 2025, finalzinho, para começo de 26, a gente reposicionou a empresa e a gente se colocou como um SaaS de live streaming, né? Que era muito parecido com o que tinha na época, o Ustream e o Livestream. O Ustream foi comprado pela IBM, o Livestream foi comprado pela Vimeo. E isso aqui a gente construiu exatamente, era o Ustream brasileiro, né, que a gente falava. E aí começou uma jornada de crescimento, né, com a parte de live e com a parte de serviço também, porque as empresas não queriam contratar só o SaaS, elas queriam contratar a operação audiovisual. Então a gente empacotava isso e vendia isso a gente entrou em grandes empresas, bancos, indústrias, empresas de varejo, de farmacêuticas, tudo que você imaginar. Então esse foi um momento. O segundo momento, acho que foi a pandemia. E transformou numa receita recorrente, Transformou numa né? receita. Que era um Exato. evento, virou uma... Exato. Então a gente tinha duas linhas de receita, uma de SaaS recorrente e uma de projeto, de serviço, que era muito ticket muito alto.
Que você só que tinha era que, mais transacional, né? você tinha que resolver o problema completo Exatamente. do cara. Não adianta falar, tá aqui a plataforma, agora se vira. Exatamente. Você tinha um pacote completo. Perfeito. Ainda mais que o Brasil é o país do serviço, né? As empresas não queriam contratar vários fornecedores, ela queria que a gente resolvesse tudo. Então a gente empacotou isso numa oferta e começou a crescer. O segundo momento, acho que de transformação, foi 2020. A gente tinha comprado uma startup de Natal, porque a gente falou, poxa, as empresas fazem live, gerenciam vídeos, mas elas não querem só gerenciar isso, elas querem um ambiente onde elas distribuam esse vídeo de uma forma privada, com monetização, com segurança, um ambiente externo. E a gente começou a ouvir muito. Ah, tem como fazer tipo um Netflix da minha empresa? Então a gente comprou uma startup de Natal que estava fazendo isso, só que eles não tinham a infra de vídeos. E a gente lançou esse produto em 2019. A gente começou a crescer, o que a gente chama hoje, esse produto, né? Como se fosse de novo, um Netflix personalizado da empresa, que o nome técnico disso, né? Como se fosse uma Amazon, uma Disney Plus, um Netflix, Uhum. que é um OTT, over the top, né? O termo técnico disso. E a gente fez esse formato OTT voltado para empresas com educação, meio que misturando um pouco do conceito de entretenimento com o conceito de LMS, né? De sistemas de educação. Então a gente fez nossa plataforma, ela começou a ganhar atração, aí veio um momento forte de ruptura, que foi pra gente foi positivo em termos de negócio, e foi quando começou a pandemia. A gente teve, em uma semana, nosso tráfego no blog subiu 800%. Não é, imagino. E aí todo mundo começou a pedir plataforma de streaming live. Então foi um momento nosso de maior, talvez, caos operacional, aquele crescimento super rápido, a empresa começou a gerar muito, a gente estava assim, super apertado financeiramente, do dia para noite a gente começou a gerar muito caixa. E o negócio cresceu muito rápido, né? E aí a gente olha o negócio crescendo rápido, o que que acontece? Você fala, poxa, ano que vem vou planejar aqui de crescer mais 2, Clássico. 3, 4 vezes. Depois, e aí no ano que vem cresceu mais um pouquinho, mas o pós-pandemia foi muito duro. A gente perdeu muita receita porque o comportamento mudou de novo. Ou seja, as pessoas que estavam fazendo live toda hora, teve uma hora que ninguém mais queria fazer live. A gente parou de vender live, né? Teve o pico, depois teve o vale, depois voltou para um patamar ok. Mas nesse vale a gente apanhou muito. Isso é muito comum, né, Daniel? A gente fala com muitos empreendedores e a gente projeta, pô, tive um ano bom, É, portanto, terei vários anos bons pela exatamente. frente. E a gente sabe Exatamente. que isso não acontece. E tem muito empreendedor que a gente fala, por exemplo, assim, será que é o momento de vender a minha startup? Esse é o dilema, né? E fala, pô, mas olha só, estamos crescendo. Sim. Tá crescendo, mas não sei até quanto. Ou não estou crescendo, não quer dizer que você não vá voltar a crescer. As duas coisas podem ser verdadeiras. Mas você falou uma coisa interessante, que eu queria que você explorar um pouco isso contigo, que é a questão do B2B. Que a gente sempre fala, Brasil, você falou, né, é Aham. serviço, mas também é o país do B2B. Obviamente, pelo investimento que você precisa ter para fazer um B2C decolar, e não é trivial, né? E o B2B traz uma receita, o ticket é mais alto e uma receita que é recorrente. O que que vocês tiveram que aprender para sair né, de um modelo de atendimento, de tudo mais, porque você tem que desenvolver uma outra Outra musculatura. coisa, quando 2015, quando a gente estava montando lá ainda os shows era uma lógica de marketplace. Você entrava no site, você tinha um monte de show que ia acontecer, você comprava os ingressos, você acessava os shows ao vivo, dava a gorjeta lá ao vivo nas tips e a gente criava audiência. Era uma plataforma de destino. E todo mundo que trabalhava com a gente na época era do meio artístico, era um pessoal que tinha relacionamento com artistas, que gostava desse universo. Então, quando a gente decidiu virar B2B, a primeira ruptura foi no time. A gente viu que a nossa nova visão, ela não estava alinhada com metade das pessoas que estavam na empresa, que não tinham perfil e não queriam, eles queriam trabalhar com música, queriam trabalhar num contexto artístico. Então a gente teve uma quebra de time, a gente acabou reduzindo a empresa. E o segundo momento era, a gente precisa reaprender, porque agora ao invés de eu trazer um artista que gera a própria audiência, que gera mídia orgânica e tal, a gente precisa se relacionar com empresas, a gente precisa construir uma maquininha de geração de demanda, a gente precisa ter um time de vendas qualificado para qualificar os negócios e para fazer o closing, uma venda complexa. Então foi uma jornada de aprendizado, a gente teve que recomeçar e reaprender, e talvez, pelo meu perfil do Rafa, que vem do mercado, que estudou administração, que conhece muita gente do mercado corporativo, talvez acho que foi um momento que a gente foi para nossa praia, né? A gente foi para um lugar que estava mais próximo, talvez, da nossa
competência, dos nossos relacionamentos, e aí a gente conseguiu usar muitas das insígnias, talvez, vamos chamar assim, do PR, do tudo que a gente tinha feito no B2C, que gerou muita exposição, a gente conseguiu trazer isso para gerar endosso para começar o B2B. Isso abriu muita porta. A gente tinha acabado de conseguir sair no Forbes Under 30, tinha umas coisas assim que não paga a conta, não gera nota fiscal, mas Constrói, né? ajuda É. a construir a reputação para abrir porta, né? Então isso foi muito bom. E a gente está vendo uma era que, assim, com AI, diferenciação vai ser a coisa mais importante, ao ser percebido, as pessoas prestarem atenção, Exatamente. e acho que isso é o... E, e aí você falou, né, você falou do termo aí do OTT, né, que é eu usar uma plataforma para vender isso como um produto aí para um cliente e ele construir em cima disso seu Flix, seu produto. Mas você falou também, en passant, de live commerce, que foi um outro insight, uma outra coisa que surgiu, que também foi uma tendência que na pandemia a gente viu, Exatamente. mas hoje se consolidou também, e que vocês também estão operando. Então, o que significa na prática, para começar bem didático, o que é live commerce? O que significa isso? O live commerce é uma forma de vender ao vivo para os seus clientes, tá? Então, o live commerce ele começou na China, em 2016. O primeiro live commerce que documentado aí foi do pessoal do Alibaba, fazendo uma live no Singles Day. Singles Day é tipo uma Black Friday lá na China. Super popular. E eles trouxeram vários influenciadores e executivos do Alibaba e fizeram uma live que durou algumas boas horas ali, vendendo os produtos nesse dia. E vendeu bilhões, né? E desde então, na China, esse modelo, ele não só ele cresceu, como ele virou mainstream, ele virou 20% de tudo que é vendido no canal digital hoje na China é via live Uau. commerce. Esse ano vai bater 1,1 trilhão de dólares vendidos ao vivo. E não Na é só- China? Na China. Só na Isso, China? só na China. Uau. E não é só, a gente não está falando só de produtos de baixo valor agregado. Lá eles vendem tudo. Eles vendem carro, vendem apartamento, vendem peixe que acabou de ser pescado, vendem tudo, literalmente tudo. E acontece dentro dos super apps. Então lá eles têm lá o Taobao Live, eles têm lá o Kuaishou, eles têm os aplicativos que tem tudo. Tem a parte de pagamento, tem a parte de rede social, tem a parte de tipo um WhatsApp, e tem a parte do live commerce. Então esse movimento começou muito forte. Quando veio a pandemia no Brasil, foi quando eu comecei a ouvir esse assunto começar a ser falado aqui. Eu lembro que a gente fez um evento, foi final de setembro de 2020, que a gente até fez um painel sobre live commerce com o Win, com o pessoal conversando sobre o assunto. E tá todo mundo assim, poxa, o que vai ser? Será que vai pegar no Brasil? Não existia plataforma. Aí começaram algumas startups a surgir, o pessoal queria virar o novo Instagram do Live Shop. Eu olhava e falava, pô, cara, de novo efeito de rede, aprendizado do passado. Se eu quiser virar um novo Instagram, por que o Instagram não faz um Live Shop, ao invés de criar uma rede social do zero e construir efeito de rede? Eu falava, isso não vai dar certo. Acho que... E aí o pessoal sempre subestima Exato. o efeito de rede. Sempre Essa é a lição. Essa é a grande lição. Falar, poxa, a rede social vai ser o grande player do live commerce no Brasil, mas ninguém se movimentava. E aí começaram algumas empresas virando um SaaS de live commerce, outras virando o Instagram do live commerce, e eu fiquei estudando, analisando, não tomei movimento nenhum. Aí quando foi em 2023, ou seja, um monte de coisa já tinha acontecido, várias empresas já estavam testando, experimentando, nenhuma delas decolou nesse meio tempo. Em 2023, acho que foi quando o Kawaii entrou no Brasil. O Kawaii é rede social, né? Tinha mais ou menos uns 40 milhões de usuários. Começou a fazer o live commerce com o looping de compra integrado. Ou seja, com toda a parte de pagamento dentro da rede social. E começou a ter um movimento legal. E aí surgiu uma oportunidade com um conhecido de longa data nosso, empreendedor, estava morando em Portugal, o Ariel Alexandre, que ele fundou lá o Liveco, que era uma plataforma de live commerce que ele apresentou pra gente, um cara produteiro, faz um monte de produto, ele não estava dando foco pro Liveco, e a gente falou, poxa, esse negócio interessa a gente pra gente experimentar, pra gente aprender. Então era um produto, tinha poucos clientes, produto legal, estava funcional, já tinha alguns cases com alta volumetria, a gente falou, poxa, Ariel, vende esse produto pra gente, que a gente vai operar isso aqui, a gente vai usar como um laboratório pra gente aprender. Qual que era a minha visão? Minha tese inicial? Eu quero ajudar os e-commerces a venderem mais. Vamos pegar uma ferramenta de live commerce, embedar, incorporar dentro de um e-commerce. E se o e-commerce tem lá 1,5% de conversão, vamos tentar fazer durante a live commerce 10, 15% de conversão. E a gente começou a fazer isso. A gente começou a embedar as lives dentro dos e-commerce das empresas. Então a gente trouxe várias marcas
Ou seja, então tem meu site Tem que ser- tradicional Isso. e você enxerta um entretenimento lá dentro que tem embedado já compra. Exatamente, com toda a compra integrada já com Com o e-commerce Shopify, lá com já o tem. Vertex, com as ferramentas de e-commerce e já joga o pedido para o carrinho e a pessoa já fecha a compra. Legal. Então essa era a ideia inicial. Tá. E a gente começou a fazer isso, só que a gente percebeu uma coisa, que ninguém queria fazer isso sempre, porque as marcas, elas olhavam o live commerce como um grande evento, era um live show. Então, poxa, eu tenho que fazer uma live de um estúdio profissional, convidar um influenciador caro. No final das contas, o custo para fazer o live commerce era muito alto. Dava resultado. Só que ela dava mais branding do que ROI na venda, efetivamente. Ou seja, o cara queria uma produção global Exato. para fazer um negócio alinhado com o resto da Exatamente. comunicação. Isso era, a gente como SaaS, vendendo tecnologia, era muito difícil, porque a gente não conseguia vender recorrência. O cliente queria contratar o projeto, volta na lógica do live, né? Que era o projeto, que era a produção. E a gente viu que esse produto, ele estava crescendo numa velocidade menor que a gente imaginava, mas sem recorrência. E aí, em paralelo, começando a conversar com as pessoas, a gente viu, o TikTok vai entrar no Brasil, outros players estão, né? O YouTube vai ter o Shop, o Instagram lançou agora também a parte do Shop. Então a gente falou, poxa, de novo, as redes sociais elas vão abocanhar um share muito grande de tudo que é vendido no digital. A rede social, ele é um bicho novo que ele está competindo com o marketplace. Então o TikTok, ele lançou ano passado, 2025, ele virou top 4 maiores marketplaces do Brasil, enquanto as redes sociais, os marketplaces estão querendo virar rede social. Então você tem um Shopee que já tem várias lives acontecendo. E onde que fica o e-commerce nessa história? Eu falei, poxa, o e-commerce ele vai continuar existindo, tem a oportunidade de fazer a live, só que talvez ficar só nisso vai ser pequeno. Porque em algum momento também vai entrar aí o checkout agente, com as pessoas comprando direto na IA. Quanto de share vai ficar para o e-commerce? Será que faz sentido a gente ficar só fazendo live commerce dentro do e-commerce? Ninguém lembrava como é que fazia o McFish. Então o live commerce ele virou o nosso McFish. A gente travava a operação para resolver uma dor, porque tinha que fazer uma live muito grande, que era pontual, trazia pouco resultado. E aí eu resolvi vender esse negócio. Até que veio a virada, né? E aí acontece as coisas que a gente não imagina, que foi o seguinte. A gente tem o OTT, né, a plataforma Netflix corporativa, e a gente atende uma grande farmacêutica nacional. A gente entrou numa reunião com essa farmacêutica e a diretora de vendas B2B estava na reunião. Ela falou assim, ó, eu não posso vender remédio para o cliente final, eu vendo para farmácia. Por que a gente não faz uma live commerce para vender remédio para farmácia? Falei, opa, interessante, vamos testar? Bora. Eles demoraram um pouquinho pela burocracia interna, mas a gente acabou oferecendo a ideia para uma empresa de cosmético. A primeira live B2B que a gente fez, vendeu R$1 milhão em 40 minutos. Uau! Eu falei, pô, tem alguma coisa aqui. A gente fez a próxima, 1.000 pedidos em 40 minutos. Fez outra, R$8 milhões em 1 hora. E aí a gente falou, tem um negócio que ninguém tá olhando e a gente vai construir uma nova categoria. E aí eu desencanei de vender, de descontinuar o negócio e a gente reposicionou a visão do live commerce para o live commerce B2B, que é exatamente hoje o nosso maior motor de crescimento dentro da NetShowme. Então a gente fez 2025, ano passado, foi o nosso primeiro ano inteiro. A primeira live foi em dezembro de 2024. Ano passado a gente fez mais de R$150 milhões de vendas ao vivo da indústria e dos distribuidores vendendo para os pontos de venda. Ou seja, ao invés de vender para o cliente final na rede social, a gente criou um formato validado, que dá muito certo, no qual a indústria ela faz o sell-in, né, que é exatamente essa venda dos produtos para o lojista, e o lojista ele precisa comprar sempre, porque precisa reabastecer o ponto de venda. Ou seja, você basicamente fez o mesmo movimento, né, para o B2B. Ou seja, você falou, cara, aqui tem mercado. Agora, quando a gente fala do e-commerce B2C que você falou, tem muita tecnologia, né? Já tem você meio que vira um layer, uma camada por cima de uma VTEX, de um Shopify e tal. Então, meio que você já tem as APIs, você integra, o cara faz o pedido e tal. Quando a gente pega um cenário B2B, que é muitas vezes ticket, pedidos em lote, a lógica é outra. Exatamente. E a compra por impulso, digamos assim, não sei se é tão presente. Você pode me falar que eu tô errado aqui, né? Você fala, olha, Pedro, pessoas são pessoas em todos os contextos, né? Mas a minha pergunta é, como é que você consegue fazer a atribuição, o tracking em diferentes tipos de plataforma
né, que o cara usa lá em cenários e tudo mais. Como é que isso se dá na prática? E como é que que tipo de conteúdo um B2B quer? Porque outro dia eu tava falando com essa divisão, que isso é um canal B2B, isso é um canal B2C, é muito mais na nossa cabeça do que na cabeça do cliente. Do Porque cliente, claro. outro dia eu tava falando com o executivo, o cara se leva, pô, super sênior. Não, Pedro, olha só, eu tô aqui no TikTok, eu tô comprando na TikTok Shop. Então, assim, para esse cara, esse cara compra no TikTok, né? Esse cara consome o TikTok. Então, assim, explica um pouco essa lógica aí de Bora. como funciona. Qual que é a ideia? Hoje no Brasil, só ordem de grandeza, né? A gente tem mais ou menos, de todas as indústrias que vendem para os lojistas, né? Indústrias nacionais, hoje o volume de sell-in, que é dessa venda por PDV, por ponto de venda, ela é mais ou menos de 1,1 trilhão de reais, tá? E só 2,5% desse valor transacionado ela acontece por meio de plataformas de e-commerce B2B. E os outros 97,5% são via representantes e vendedores. Old school, Old school, é o cara com a pastinha, é o cara fazendo visitação nos pontos de venda, aqueles tablet tirando velho. pedido, tablet. Então, hoje, a venda B2B, ela é feita com sola de sapato. O cara viaja, ele bate na porta do Pastinha. ponto de venda, treina o lojista sobre como que ele faz a ativação, o trade ali na loja. Então, é um negócio ainda muito analógico. E você pega, por exemplo, tem indústria que eu vou conversar, o cara tem 1.500 vendedores. E ele atende 90 mil pontos de venda. Como é que você fala com 90 mil pontos de venda? Você não visita todo mundo. Na prática, é meio Pareto ali. O cara visita 20% e tira pedido de 80%. Ele visita os key accounts, as contas que são mais relevantes, e ele tira pedido do resto que está espalhado. Então, tem muita indústria que ela opera, que é o nosso principal perfil de cliente, que é a indústria que tem canais pulverizados. Então, tem indústria que tem 100 mil canais, 90 mil, 100 mil, 150 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil. Então, é muito difícil de chegar na ponta. Então, como é que você educa sobre o seu produto? Como é que você faz um lançamento de produto? Como é que você treina sobre a ativação do trade do seu produto? É muito complexo isso. Se você faz uma live de treinamento, ninguém vai. Ninguém vai. Agora, você fala assim, pessoal, vou fazer uma live, vocês vão ter ofertas exclusivas. São aquelas condições únicas. Você vai ter desconto fora da curva. O lojista vai. Porque o coração do varejo é a área de compra. Se o varejo comprar bem, ele vai vender bem, com mais margem, vai vender com menor preço, vai ganhar competitividade. Então, o que a gente faz? A gente entendeu que no live commerce B2B, não adianta botar o cartão de crédito para passar, porque às vezes o cara nem tem crédito. O volume, ele compra em lote, ele compra pedido mínimo alto, ele compra... Não é? A lógica é outra. diferente, ticket médio é muito maior. Então, a gente montou uma orquestração de pedido e a gente usa o vendedor como alavanca. Então, basicamente, a gente chega na indústria e fala assim, ó, alinha com seu time comercial, que eles vão convidar a carteira de cliente deles para a live. A gente vai tirar os pedidos ao vivo, então durante a live os pedidos as ofertas vão aparecendo na tela e o cliente ele vai montando o carrinho e ele fecha o pedido. Quando ele fecha o pedido, ele recebe o resumo do pedido e o vendedor recebe o pedido para fazer o fechamento. Perfeito. Dependendo da live, por exemplo, teve live nossa que a gente vendeu 60 mil remédios em 1h30. Então a indústria já pegou e já subiu tudo no RP e faturou. Depois um outro cancelou porque pediu errado. Mas na média, a gente devolve, a maioria dos casos, a gente devolve o pedido para o vendedor faz o fechamento, valida o crédito e faz o upsell. Fala assim, olha, vi que você comprou tal SKU, tal pedido, num volume legal, eu consigo te fazer essa outra oferta. E aí ele aumenta, na nossa métrica interna, a gente aumenta de 50% a 80% o valor do pedido no pós-live. E aí, resumo da ópera, nossa maior live já vendeu 25 milhões de reais em 1h30. Uau. Né? Então já tem live de todos os tamanhos, live de 400 mil, de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões, então é muito frequente. Live de 1 milhão é o dia a dia, toda hora tem uma live acontecendo que está faturando 1 milhão, 2 milhões. E quem faz esse conteúdo da live é a própria indústria? Eles têm um Ciro Bottini lá fazendo, agora você tem que, isso aqui o cliente quer agora. Como é que funciona o conteúdo? Muito bom. Tem vários tipos de live, tá? A maioria das lives que a gente tem visto, normalmente são apresentadas por uma dupla. Normalmente é um executivo que entende do produto, que é a pessoa que vai tirar dúvida, vai mostrar como é que aplica, como é que vai demonstrar o produto, vai falar como é que ativa no ponto de venda. E normalmente um apresentador profissional, que não necessariamente, na maioria das vezes, não é famoso. Uma pessoa que sabe conduzir uma live. Normalmente as empresas investem nesse apresentador porque
A live gera ROI muito alto, o volume vendido costuma ser muito alto, e essas lives são de estúdio ou de dentro do próprio escritório, ou de dentro de uma... Por exemplo, a gente fez uma live com a P&G da Vic dentro do escritório da P&G. A gente fez uma live da Volkswagen dentro da loja não, na verdade, da fábrica da Volkswagen, com os veículos atrás, com uma venda de autopeças. Então, assim, mercado farma, cosmético, autopeça, material de construção, pet veterinário, alimentos e bebidas, todos esses mercados têm muita oportunidade para fazer essa ativação ao vivo, vender ao vivo para o ponto de venda e, de quebra, ainda educar o lojista para aumentar as vendas na ponta, né? Isso tem funcionado muito bem. E você falou de números bem astronômicos aí, obviamente o mercado B2B o cara aperta o sim. botão, quanto vocês já conseguiram circular de dinheiro aí nessas lives? Ó, a gente já passou aí dos 300 milhões de reais vendidos em live commerce. A gente quer bater 1 bi. Essa reta final do ano é bem importante, porque setembro começa o nosso Black Friday. Esse produto já fez 1 ano? Já fez, tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tem 1 ano e meio esse produto. Setembro agora começa o nosso Black Friday. Por quê? Porque o Black Friday é em novembro. Só que no B2B ele tem que ser em setembro para alimentar o ponto de venda até o meados de Legal. outubro, para ele estar abastecido em novembro, pro Black November. Então a gente sempre trabalha com 3 meses de antecedência em relação a datas comemorativas. O Natal começa em outubro, ou setembro, outubro, e assim vai. Só que não é só data comemorativa. Você pode fazer live, data comemorativa, live de sazonalidade. Pô, a gente fez uma live com a Eurofarma, final do ano passado, era a live de lançamento da linha Valda com Stranger Things, que eles fizeram um collab com a Netflix. Venderam bastante Valda, mas era novembro. O que eles mais venderam foi protetor solar. Os caras explodiram de vender protetor solar, porque é uma demanda sazonal, o PDV precisa estar preparado, a farmácia precisa estar preparada. Então, os pedidos de protetor solar foram enormes, né? Então, dá para fazer live regional. Você pode fazer uma live com o teu distribuidor da região de Santa Catarina. Então, o distribuidor convida os lojistas, fatura e tira o pedido com a indústria. Você pode fazer live de baixa sazonalidade, por exemplo, a BIM Distribuidora, que é uma distribuidora de perfumaria, né? Em janeiro eles fazem live, que é um mês que eles vendem menos, eles usam a live para puxar a régua para cima e conseguir normalizar um pouco a curva da sazonalidade, né? Então tem um monte de live acontecendo. A ideia nossa é que isso vire a infraestrutura do Sell-in. Não só uma live única, pontual para um evento, mas realmente virar uma coisa recorrente, né? A gente monta Vira um agendas, calendário. um calendário ao longo do ano para a marca realmente conseguir fazer o regional, o nacional, o com distribuidor, o com baixa sazonalidade, alta sazonalidade, queima de estoque, Black Friday, por aí vai, né? Então isso tem Muito legal. dado muito certo. E falando de futuro, Daniel, agora pensando em produto, é difícil, né? A gente pensa em roadmap, as coisas surgem. Qual que é a visão aí de futuro de vocês, né? Para onde vocês vão? Qual que é o caminho aí do produto? A gente enxerga o live commerce como um enabler para a gente conceder crédito. Então a gente já está fazendo uma série de movimentos para a gente começar a conceder crédito para os pontos de venda. Porque numa live que fatura 25 milhões de reais, muitas vezes o lojista que está assistindo, ele só não compra mais porque ele não tem crédito. Perfeito. Então a gente a ideia, né, enfim, já está fazendo isso usando nossos dados de pedidos históricos para conseguir alimentar um modelo de score, para montar um modelo de crédito crédito personalizado, que nem outra empresa vai ter esses dados, para a gente conseguir impulsionar as vendas na live, concedendo crédito para o lojista e facilitando a vida do nosso cliente final, né, da indústria que está lá vendendo, tá? Então a gente enxerga o live, assim, tem que ter algumas verticais, né? Então a gente está cada vez mais aprofundando o live commerce com as demandas B2B. Então a gente já tem hoje, por exemplo, preço por estado, porque tem ICMS diferente, então você precisa oferecer o preço diferente para os lojistas em cada estado. Compra por múltiplos CNPJs, que você tem lá um lojista que vai comprar, ele compra para 10 farmácias. Então ele precisa poder fazer o pedido específico para o CNPJ. Você tem lá toda a parte de atribuição dos pedidos para o time comercial, de integração com sistemas de pedido ou os RPs das empresas. Tem uma série de coisas que a gente está fazendo, mas acho que a nossa grande visão é plugar essa linha de financeira para começar a virar como transformar um live commerce no enabler de crédito. Muito legal. E eventualmente, pensando em AI, né, dá para depois Exatamente. pegar e falar assim, pegar o Ciro Bottini e lá fazer, vou fazer teu avatar aqui. Sim. E aí o cara já sobe tudo e daí já entra o avatar dele fazendo a live e o cara já interage.
Então tem muita coisa legal que dá Tem para muita coisa. pra Isso já pensar. acontece na China, já tem muitas Já, né? empresas fazendo avatar para social commerce. Em É algum momento isso vai virar o padrão aqui também. muito legal. E para a gente encerrar aqui a conversa, Daniel, eu queria agora, a gente sempre tenta trazer algumas lições, aprendizados aí de quem já está mais de 10 anos na jornada empreendedora, já se empolgou, se frustrou, construiu, quebrou, reconstruiu. O que você aprendeu aqui? Que aprendizados você traz aqui para os empreendedores que estão ouvindo que poderiam ser úteis para as jornadas deles? Poxa, tem muita lição em vários âmbitos aqui, né, mas eu acho que talvez quando eu construí, por exemplo, a plataforma, comecei a NetShowme fazendo shows online, eu basicamente queria construir um mercado que não existia, que era exatamente uma lógica de shows pay-per-view. Era um mercado que as pessoas não eram educadas, não existia uma demanda clara. A gente queria muito empurrar e construir esse tipo de comportamento, né? Então, talvez a gente esteve muito antes do momento, né, do timing, que foi pandemia, quando o público já estava educado, tinha uma dor real. E agora no live commerce, por exemplo, a gente não está construindo uma demanda para algo inexistente, a gente está construindo algo para uma demanda que já existe. O sell-in, né, as vendas no B2B já são mais de 1,1 tri no Brasil. Então, acho que o primeiro ponto a hora que vai pensar numa solução, é melhor você trabalhar em um mercado que já existe, trazendo eficiência, trazendo alguma melhoria, do que necessariamente tentar construir algo e empurrar para o mercado que não existe e que você precisa transformar o comportamento. Acho que transformar o comportamento é muito custoso. É muito custoso. Só risco uma é Apple, muito alto, exatamente. uma meta e olhe lá. E olhe lá. Né, vários produtos do Google, por exemplo, Não os caras funciona. botam, não funciona. É. Então, trabalhar em mercados que já existem, que já tem um volume financeiro movimentado relevante, acelera muito o processo e reduz o risco da operação. Acho que esse é um dos insights aí que fica. Esse é super importante. E eu acho que às vezes a gente esquece que a gente não tem que lutar contra hábitos e comportamentos que estão muito arraigados. A gente pode até ter um direcional de mudar esses comportamentos. Sim. Mas eu tenho que me conectar primeiro com uma coisa que existe tanto na cabeça do meu cliente quanto, enfim, no mercado que a gente opera, porque senão é muito difícil, né? A gente fica... Exatamente. Eu já ouvi muito empreendedor falar, pô, mas o meu problema é que o meu cliente não entende o meu produto. Como se Exatamente. a culpa não fosse do empreendedor. Para a gente encerrar aqui, Daniel, como é que o pessoal pode te encontrar a NetShowme, quem quiser explorar essa avenida nova aí do Live Commerce B2B, como é que o pessoal te acha? Tu e o Rafa aí, um abraço pro Rafa aí que tá nos ouvindo. Boa, Rafa. Ó, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, @danarcoverde, @danarcoverde, LinkedIn, Daniel Arcoverde, NetShowme, netshow.me, a marca já é o site, clicou lá, já entra, já tem todas as nossas ofertas, e se você tem uma indústria, se você é uma distribuidora, ou se você é um lojista que quer começar a comprar nessa ótica de live commerce B2B, vem falar com a gente, porque tem muita coisa legal acontecendo, e eu tenho certeza que a gente pode impulsionar aí suas vendas. Muito legal, belo pitch aí, o Dani ensaiou esse pitch. Então, muito obrigado aí, Dani, por todo o aprendizado, e obrigado a você que nos ouviu até aqui, nos assistiu até aqui. Espero que você tenha tirado alguns aprendizados, assim como eu. Se você tirou algum aprendizado, marca a gente, @Ace Ventures, marca Exame e marca o Dan aqui para a gente interagir. Tem algum outro aprendizado, alguma coisa que você já quebrou a cabeça? Comente lá que a gente gosta de interagir. E não perca, não deixe de assinar também os nossos canais no Spotify e no YouTube. A gente adora interagir aí com a nossa audiência e sempre descobrir coisas novas. Muito obrigado e até o próximo episódio.